Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas, programa sobre comportamento e saúde mental. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, toda semana trazendo esses temas aqui na TV Estadão. Hoje vamos falar sobre o diagnóstico de HIV. Como a pessoa que descobre que tem o vírus encara a vida? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalista. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Juliana Guimarães, que também é psicoterapeuta familiar. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Camila? Bom Seja dia. bem-vinda, viu? Obrigada. Também aqui no estúdio da TV Estadão, o infectologista Gustavo Dittmar, que é do Hospital Santa Cruz. Tudo bem, doutor Gustavo? Bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Bom, muita gente deve falar assim, já sei tudo sobre HIV. Sei como pega, sei as formas de transmissão, como é que é feito o tratamento. A gente trouxe esse assunto aqui no Mentalistas para falar sobre o que muda na vida da pessoa que tem um HIV. O que é a percepção que o senhor tem, doutor Gustavo, em relação à transmissão do vírus hoje no Brasil, né? Nós estamos em 2018, muita coisa mudou dos anos 90, 80 para cá. Queria uma visão geral, uma avaliação sua sobre esse assunto. Certo. Bom, a infecção pelo HIV existe um pouco mais de 30 anos, então é uma doença relativamente nova, diferente da sífilis, que existe há milênios, né? Desde as múmias lá já existia sífilis. Então, é uma doença sexualmente transmissível, né, que pode pegar por sexo ou contato com o sangue, né, e hoje em dia se fala muito ainda, né, ainda é uma doença estigmatizante, né, e as pessoas costumam saber como que pega, como que se transmite, só que temos muita gente tem a noção que ainda é a doença dos outros, né? Que esse que é o problema. Muita gente não viu, né? A era da década de 90, comecinho de 90, o final da década de 80, que o diagnóstico de HIV era uma sentença de morte, né? Não era uma doença. Quem viu Cazuza numa cadeira de rodas, né? Quem viu Betinho, né? Convalescendo. Então, essa geração mais nota ainda não tem aquele contato, apesar de ter cada vez mais casos novos em população jovem. Né? Então, muitas populações já tem alguém, amigo, conhecido, que com a doença. Né? Doutor Gustavo, não custa repetir, né? Quais são as formas de contágio do HIV? Poderia passar para a gente? Então, é uma doença sexualmente transmissível. Então, o principal mecanismo de transmissão é via sexo, né? Pode ser anal, oral, vaginal e contato com sangue. Assim, hoje em dia, desde a década de 90, do comecinho da década de 90, os bancos de sangue têm uma triagem muito efetiva para detectar os pacientes que têm HIV. Então, mas antes, por exemplo, o Betinho, que era hemofílico, né, acabou se contaminando por transfusão. Hoje em dia isso é muito raro, muito raro. E usuários de drogas, né, que ainda usam, também isso está caindo bastante, né, com o advento das drogas sintéticas, as drogas injetáveis estão cada vez menos em uso, né? Agora, falando da percepção mesmo, né, das pessoas em relação ao vírus HIV e a transmissão, o Dr. Gustavo comentou com a gente aqui que principalmente os mais jovens não têm a dimensão do que é ter o HIV. Você concorda com isso? O que você acha, Juliana, em relação à percepção da doença? Olha, Camila, eu acho que a maneira como cada um vai receber esse diagnóstico e vai entender e vai se comportar diante disso é muito particular. Mas eu concordo com o Dr. Gustavo quando ele traz que, de fato, essa ainda é uma doença muito estigmatizada, da qual as pessoas preferem se afastar, tomar distância. Então, eu tenho a sensação que a gente sempre vive com a falsa percepção de que a gente sabe muito sobre a doença, quando na realidade nunca é demais falar sobre essas coisas, porque é uma doença muito grave, que traz consequências muito sérias, embora tenha evoluído, as coisas tenham mudado, né? Há um tempo atrás era uma sentença de morte, hoje, me corrija se eu estiver errada, existem pessoas que conseguem uma qualidade de vida, um convívio com essa doença, mas é algo que muda e que traz
consequências não só físicas, como também emocionais muito sérias. Mas como tudo que é muito difícil, a gente tem uma tendência a se defender e se defender se afastando, né? E aí a gente acaba muitas vezes se expondo ou deixando de tomar determinados cuidados ou, enfim, deixando também de até apoiar, conseguir ter empatia a pessoas que estão passando por isso, já que é algo que a gente coloca como do outro, coloca como algo que não vai nos atingir, que não vai acontecer com a gente. O doutor Gustavo, sobre essa questão do diagnóstico, né, que a Juliana comentou com a gente. Quando você vai fazer um teste de HIV, você assina um termo lá de consentimento, né? E como é que é feita a acolhida no caso do paciente ter um diagnóstico positivo do HIV? Olha, a gente aprende com os nossos erros, né? Nesses 37 anos da epidemia de HIV, teve muitos problemas de diagnóstico, né? Em exames falsos positivos, exames falsos negativos. E como é uma doença estigmatizante, era muito mais do que hoje, existe um fluxo bem estabelecido, tanto no Ministério da Saúde quanto na parte privada, né, do diagnóstico. Então, são 2 testes, né, um de triagem e um teste confirmatório. E toda vez que vem positivo, o paciente é comunicado, né, de repetir convocado a procurar de novo o serviço de saúde, né, o laboratório que realizou, para repetir esse resultado, né. Então, é um diagnóstico que já tem todo uns procedimentos em cima para tentar minimizar os danos, os erros com um falso diagnóstico, né? Mas quando o indivíduo tem certeza absoluta nesse segundo diagnóstico, o que é feito depois? Ele recebe um apoio de uma equipe multidisciplinar com também psicólogos, enfim. A estratégia mundial, né, e o que o Ministério da Saúde já adotou já tem vários anos, é diagnóstico precoce. Então, fique sabendo. Essa é a proposta, a campanha do Ministério da Saúde. Né? Fique sabendo. Testagem, teste rápido, fura a ponta do dedo. Aqui em São Paulo tem mais de 70 unidades que pode fazer esse teste rápido, totalmente grátis. E aí, quando geralmente você faz esses exames nesse centro de referência de HIV/AIDS e os resultados são passados por uma equipe já treinada, né, e são orientados a procurar um serviço de saúde para matricular para o tratamento. Né? Hoje em dia, seguindo uma tendência mundial, o Ministério da Saúde recomenda tratamento para todo mundo. Então, antigamente, era só aqueles que tinham AIDS mesmo, que AIDS é diferente da infecção do HIV. Qual a diferença para explicar? AIDS é quando o HIV já está tão avançado que a imunidade já está baixa e a pessoa começa a desenvolver doenças que não teriam se você não tivesse HIV. Por exemplo, uma meningite por fungo, alguns tipos de câncer, algumas pneumonias por fungo. Porque o sistema imunológico desse indivíduo está destruído, né? Exatamente. E aí o diagnóstico precoce, tratamento precoce, que quanto mais rápido você trata, menos a sua imunidade é comprometida. E isso é melhor a longo prazo, né? Quanto ao HIV, né? Interessante isso, doutor, porque, Juliana, a gente falando sobre câncer, né? A gente fiz um Mentalistas recentemente sobre isso, o impacto do diagnóstico de câncer. Tem muita gente que mal quer falar sobre isso. Então, em vez de falar assim, eu tenho câncer, ou meu parente tem câncer, falar, ele tem aquela doença, eu tenho aquela doença, ainda tem um peso muito, muito forte, né? No caso do câncer e HIV, acredito que a lógica seja a mesma. Então, o doutor Gustavo falando a importância de você fazer um diagnóstico rápido, mas até que ponto essa pessoa não se boicota para ir atrás? Ela até sabe que fez um sexo de risco, com múltiplos parceiros, sem prevenção nenhuma, camisinha e tudo mais, mas ela fica falando, depois eu vejo, é melhor não mexer nisso, é melhor eu nem ficar sabendo, quer dizer, como que isso acontece psiquicamente, né, no indivíduo que fica protelando, se boicotando aí, sem querer saber o resultado? Esse indivíduo que acaba adotando, né, essa postura, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é uma escolha tão racional, esse costuma ser um mecanismo de defesa, né, a gente se definindo daquilo que é muito ameaçador para a gente.
E essa é uma das maneiras que o indivíduo tem de enfrentar, porque isso também é uma maneira de enfrentamento, só que um enfrentamento que se defende muito, que o indivíduo teme ter contato com aquela informação, né, chegar perto daquilo, e vão existir outros indivíduos que vão querer saber logo ou que vão conseguir dar esse passo de confirmar o diagnóstico, mas isso não significa dizer que essas pessoas que vão conseguir ter esse movimento de já ir atrás do diagnóstico e confirmar o diagnóstico vão elaborar esse luto, elaborar esse processo todo desse diagnóstico mais rápido ou de uma maneira mais efetiva do que aqueles que por algum motivo estão protelando. Então, psiquicamente falando, o impacto de você protelar ou de você ir mais rápido, ele não vai fazer tanta diferença assim quanto faz no tratamento físico, porque quanto antes você descobrir, melhor fisicamente, mais chances você tem. Psiquicamente falando, não necessariamente. São maneiras de enfrentamento diversas, porque a gente entende que aquele indivíduo que não está conseguindo chegar perto, conseguindo se conectar com aquilo, é porque naquele momento está muito difícil e ele não vai dar conta naquele momento, e a gente vai preparar ele para que ele consiga, né? Agora, você que é especialista em luto, dá pra gente fazer uma comparação com aquelas fases do luto? Quer dizer, a pessoa tem uma negação, uma certa revolta, até chegar na aceitação? Dá para fazer também esse paralelo? Não? Olha, dá para fazer o paralelo porque um diagnóstico de HIV, ele passa por um processo de luto, né? A pessoa ela vive o luto do corpo saudável. Ela tinha uma expectativa, ela projeta uma vida de uma maneira e no momento em que ela recebe esse diagnóstico de uma doença crônica, a vida dela passa a ser diferente porque ela vai conviver com aquilo. Então ela vai conviver com tratamentos, com inserção de medicamentos, com algumas limitações que têm avançado, mas existem limitações, a vida muda. Então existe esse luto, né? E alguns outros, porque luto é um processo muito subjetivo, é um processo muito pessoal. Então as pessoas também vão sim lutar para além do corpo saudável. E aí os processos, né, as fases, elas são muito particulares. Então sim, é possível sentir raiva, é possível passar pela fase de negação, é possível passar pela fase de desespero, não tem ordem específica, não é regra que você passa por todas essas fases, porque o enfrentamento é muito pessoal, mas sim, existe um processo aí de elaboração desse diagnóstico até que a pessoa ela encontre uma nova maneira de contar aquela história e de fazer parte daquilo, passar a fazer parte da vida dela. Eu acredito também que para a pessoa que recebe o diagnóstico, depois começa a dar os primeiros passos, né, com tratamento, tomar medicação, ela pensa, será que algum dia eu vou voltar a me relacionar com alguém? Como eu vou me relacionar até com as pessoas da família mesmo, né? O que o senhor diria, doutor Gustavo, para essas pessoas? Eu recebo pacientes de todas as idades, né? Tem, tanto em hospital quanto em consultório. E a percepção, na minha experiência, depende muito da idade da pessoa. Os pacientes mais jovens, eles preocupam mais com essa questão de relacionamento, da minha vida, né? Eu tenho toda a vida pela frente. E aí o nosso papel como infectologista, nessas primeiras consultas principalmente, é justamente orientar que o HIV hoje virou uma doença crônica, que nem diabetes, que nem a pressão alta, né? Que já é uma rotina já em população mais, assim, já é mais comum em população mais idosa, né? mais velha, né? A gente já está acostumado com diabetes, os remedinhos da pressão, os remedinhos da diabetes, e que não é acostumado com a população mais jovem, né? Então, é questão de orientar, olha, uma vez que começar o tratamento vai ser para sempre, né? Até ter a cura, né? Se tiver a cura. E os pacientes que já tomam medicação contínua, vai ser mais um. Né? Hoje em dia a gente já tem medicamento que é um comprimido ao dia. Né? Um comprimido? Com bem pouco efeito colateral, né? Então, está cada vez mais avançado. Antigamente era uma refeição de comprimidos. Tinha um coquetel, eram 15 não era? comprimidos. Né? Logo em 1996, quando chegou esse conceito de coquetel, né? Que é a terapia antirretroviral altamente efetiva, que são pelo menos 3 medicamentos diferentes, né? Contra o HIV. E
cada vez estão melhorando mais, né? Hoje em dia, esses 3 estão em 1. Existe, né, tem medicamento mais novo que isso, que esse 3 em 1, um deles tem um pouco mais de efeito colateral, trocou por um terceiro que tem menos efeito colateral. Então, a questão de orientar que é uma doença crônica, né? Que a pessoa vai ter uma vida praticamente normal, como você falou, com as limitações, né? Por exemplo, quem tem pressão alta tem que controlar a quantidade de sal, quem tem HIV não vai poder doar sangue, não tem algumas restrições, questão de sexo protegido, né? Mas é uma doença como uma doença crônica qualquer, hoje em dia. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas o infectologista do Hospital Santa Cruz, Gustavo Dittmann, e a psicóloga Juliana Guimarães, que é psicoterapeuta familiar. Juliana, e o papel da família em relação à pessoa que tem HIV, né? Qual deve ser a postura, as pessoas que estão ali no meio social do paciente que tem HIV? Olha, a família, ela costuma ter um papel muito importante de apoio, de suporte a esse paciente, né, de acolhimento e de estar ali junto, porque eu acho que presença, apoio, acolhimento, empatia são elementos muito importantes para quem recebe um diagnóstico, para quem convive com essa doença. Mas também a gente não pode esquecer que a família, ela também sofre. De maneiras diferentes, e a gente não dá para comparar sofrimento. Acho que comparar sofrimento é uma fria que a gente entra, não é produtivo, mas a família, ela também sofre. Ela também tem o seu processo, ela também tem a sua dor, e é importante que ela também tenha espaços de cuidado, que ela também possa ser cuidada. Porque muitas vezes a gente espera muito e joga muito expectativa de que essa família só cuide, de que ela esteja ali sendo suficiente, sendo um suporte efetivo a todo momento, e a gente esquece que para esses familiares também está muito difícil, também eles têm suas questões, eles têm suas fantasias, então que a gente possa transitar aí entre esses dois universos, de que olhar para eles como cuidadores, mas também que eles merecem ser cuidados dentro desse processo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre métodos preventivos, não só o uso de preservativos, né? Mas, por exemplo, uma vacina contra HIV, a gente está perto ou não? Olha, doutor, faz pelo menos aí uns 15 anos que sempre eu faço matérias envolvendo HIV e é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Temos esperança de uma vacina e será que seria efetiva uma vacina contra o HIV? Esperança a gente sempre tem, né? Ainda não temos essa vacina. Várias vacinas falharam já em fases avançadas do desenvolvimento da vacina, né? São etapas muito longas, né? Para testar segurança, efetividade, tudo. Ainda não temos a vacina. O método, a prevenção, os métodos, né, de usar sexo seguro, evitar compartilhamentos de seringas. Hoje em dia, a transmissão vertical, que é de mãe para filho, é praticamente inexistente, né, já devido a essa rede de cuidados que a gente tem no mundo, né? E hoje em dia a gente tem as prevenções, são estratégias novas, né? Que é a profilaxia pós-exposição, que é se você teve por algum motivo uma relação desprotegida, você tem até 72 horas para procurar um serviço de saúde de referência e você tomar os antirretrovirais para evitar que você se infecte. Isso funciona? Isso funciona, isso é muito efetivo, isso já existe, isso já está implementado no Brasil há muito tempo. O que é novo e chegou ano passado, 2017, é a profilaxia pré-exposição. Então, antes de você se expor ao vírus, você pode procurar um serviço de saúde. Aqui em São Paulo existem 10 serviços de saúde capacitados, você tem que se matricular nesse serviço e faz os testes de DSTs, né, para ver se você já não tem alguma coisa, trata essa doença se necessário, e aí você começa a tomar a medicação para você prevenir são 2 medicações no caso, em um comprimido ao dia,
e para você prevenir que você se infecte. Mas vem cá, isso é em caráter experimental ou não? Já funciona? Não, já teve projetos aqui no Brasil para testar caráter experimental, só que isso já é regulamentado em vários países do mundo e chegou no Brasil ano passado, né? Tem uma efetividade aí próximo de 80%, né? Nenhuma da estratégia é 100%, né? Nem mesmo camisinha, né? E tal. Então, já temos disponível, temos também a possibilidade de comprar essa medicação em farmácias. Não sei exatamente se já chegou aqui nesse momento, mas você pode tentar comprar essa medicação, né? Coisa que nos Estados Unidos ou na Europa já existia, mas no Brasil ainda não. Todo o tratamento é fornecido pelo SUS gratuitamente, né? Essa estratégia nova de comprar em farmácia é mais uma estratégia para pegar aquelas pessoas que não quiseram se matricular no serviço de saúde vinculado ao SUS, né, e possa comprar a medicação. Nossa, Juliana, eu fico pensando como tudo pode mudar em pouco tempo, né? Porque se as pessoas têm acesso a uma medicação que é pré-exposição, então assim, eu vou tomar antes, vou fazer um sexo desprotegido aí, vou viver tranquilo e a mudança que a gente pode ter comportamental de uma sociedade inteira se efetivamente isso aí, por exemplo, se proliferar, né? Sim. E é sempre importante a gente pensar, porque pensando no HIV e na AIDS, é ótimo, porque isso é mais uma maneira de prevenção, isso é mais uma maneira da gente evitar que outras pessoas contraiam a doença. Mas sexo desprotegido, ele não termina só aí pensando em coisas ruins, né? Não o lado positivo, mas ele não termina só, não existe só o HIV e a AIDS, existem outras doenças sexualmente transmissíveis, existe gravidez indesejada, existem outras consequências. Então, eu acredito que uma mudança comportamental efetiva é a da conscientização, é da gente poder falar sobre essas coisas e que caso a pessoa opte por uma estratégia dessa, de usar uma medicação antecipadamente, que ela tenha o cuidado de se precaver das outras coisas também, que essa seja uma atitude consciente, não uma atitude de uma população que vai, de novo, minimizar o problema, que vai afastar o problema e que vai entender isso como todas as soluções de todas as coisas, que não é. Né? Mas que, de fato, para o HIV, isso tem uma eficiência, pelo que o doutor está falando, muito interessante. E foi essa mesma ideia de você se matricular no serviço de saúde para você continuar pegando essa medicação, porque periodicamente você tem que se testar para as outras DSTs. Isso. A sífilis está uma epidemia, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, assim, está tendo cada vez mais casos de sífilis, né, que é uma doença muito antiga, uma doença praticamente pré-histórica, e para você fazer essa triagem aí periódica, né, porque às vezes você pensa no HIV, mas fica descoberto para outros DSTs. Exatamente. Eu queria fazer um recorte que o Dr. Gustavo trouxe para a gente uns minutos atrás sobre a transmissão vertical. Tem muita gente que não tem conhecimento disso, acha que uma mulher a própria mulher, né, às vezes quando engravida e ela tem o HIV, que o bebê fatalmente vai ter o vírus. E eu queria que o senhor explicasse como é que funciona esse tratamento, porque, embora tenha uma adesão, porque a grávida é atendida pelo serviço de saúde, mas se ela, por exemplo, não faz um acompanhamento, um pré-natal, isso é mais difícil, né? Como é que funciona a prevenção da transmissão da mãe para o bebê em relação ao HIV? Isso, o pré-natal é o nosso principal aliado nisso, né? Hoje é obrigatório testagem de HIV, sífilis, né? Entre outras doenças. E uma vez que vem positivo, você inicia o quanto antes o tratamento. Né? O tratamento é o mesmo de um tratamento de quem não é gestante, né? Começa quanto antes, as taxas são cada vez menores de transmissão vertical. Né? Tomadores já é baixo se você não tomar nada. Se você trata desde o começo, faz o acompanhamento, fica quase praticamente indetectável, praticamente inexistente, sabe? É muito... E a questão é você conseguir assistência pré-natal, porque em muitas regiões, principalmente da África, aqui no Brasil nem tanto,
que as pacientes não têm possibilidade de fazer um pré-natal adequado, né? E aí você deixa de testar para o HIV e acaba se expondo o bebê a um risco que poderia ser evitado. Bom, infelizmente a gente está na reta final, mas ainda queria uma dica da Juliana em relação a isso, né? Para a pessoa que recebeu o diagnóstico de HIV. Há esperança, quer dizer, dá para ter uma vida normal, mesmo que a pessoa encare como uma mudança ali de vida social, vida pessoal? Sim, com certeza, até porque a parte, né, a parte médica de tratamento físico, ela avançou muito, então hoje HIV não é mais uma sentença de morte, hoje existe toda uma possibilidade de você ter qualidade de vida, ainda que você tenha essa doença, assim como outras doenças, né, outras doenças crônicas, como o Dr. Gustavo trouxe, e existe, né, basta que a pessoa ela possa procurar ajuda caso ela precise, porque isso é algo importante para falar, não é todo mundo que encara de uma maneira ruim, que não consegue elaborar esse diagnóstico, mas caso você precise, que você busque, existem aí as terapias convencionais, existem as medidas terapêuticas também, então tanto terapia, psicoterapia, terapia breve, grupos de apoio, meditação, reiki, aquilo que fizer sentido para te ajudar a elaborar tudo isso e a se reinventar, né? E sempre lembrando que é muito importante que a pessoa ela não entenda que esse diagnóstico ele resume a vida dele a isso, que acontecia muito também antigamente. Então hoje eu deixei de ser Juliana e passei a ser Juliana portadora de HIV e a minha vida se resumia a isso, né? Que o HIV ele passa a ser algo a mais, que existe na vida daquela pessoa, mas que ela é muito além daquilo, ela tem muito mais do que aquilo. Mas é possível sim. Bom, agradecendo a participação da psicóloga Juliana Guimarães, que é psicoterapeuta familiar, e também do infectologista Gustavo Dittmar, do Hospital Santa Cruz. Obrigada pela presença de vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência, toda semana aqui na TV Estadão com o programa Mentalistas. Até uma próxima. Tchau, tchau. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.